Nós continuamos caminhando em cima do livro de Salmos. Tiramos Davi da caverna, né? Ele passou umas experiências assim, meio difíceis, ele relatou isso para nós. Ele falou sobre todo o poder de Deus, quem Deus é, e mesmo sendo Deus, sendo imutável, sendo santo, onipotente, onipresente, onisciente, isso não impede que a gente enfrente situações, e servindo a Ele, não impede que a gente passamos por situações difíceis aqui, de distanciamento, de isolamento e até de apavoramento, né? De pânico. E Davi, em todas essas experiências, ele viveu na realidade as dificuldades, mas ele nos ensinou muito como que a gente pode, aquilo que a gente tem que preservar diante desses momentos, e como que a gente pode escapar. E aí é que a gente encontra em Deus toda a ajuda. Nós estamos vivendo dias, acho que nos últimos 10 anos, como nunca a sociedade mundial viveu, principalmente na questão política, por causa da grande facilidade que as mídias sociais, que a internet, né, ela colocou à disposição. Antigamente você via um jornal que estava escrito ali, você acreditava, e você não podia comentar, você não podia notificar. Então, a sua cabeça era feita. Só dá uma mexidinha no gráfico. E, por exemplo, Hitler conseguiu fazer tudo aquilo que ele fez porque um camarada, um secretário, um ajudante dele, através de rádio, fez a cabeça da nação, e eles acreditaram e foram embora. Mas não dava para ninguém fazer nada, ninguém fazer um contraponto àquilo que estava sendo propagado e ensinado. Então, essa guerra cultural, essa batalha de palavras, de ideias, de notícias, de manipulação de massa, é algo que, nos últimos anos, tem sido alguma coisa muito ferrenha. Desde muito tempo, né, desde que Deus criou a humanidade tentou se organizar para evitar o caos. Deus manteve, apesar do pecado, Deus manteve na mente do homem esse desejo de se auto-organizar para não se destruir, para evitar o caos, para não ser eliminada. Então, a ideia do governo, de lideranças, e o homem ele surgiu tentando se organizar, mas o pecado estava latente, o pecado agia de forma muito contundente na vida dessas pessoas que se tornavam líderes. Então, tivemos, desde o início, pessoas tentando até sobrepujar a Deus, a questão da Torre de Babel, daí o surgimento de impérios, e até a declaração que o imperador era Deus manifesto aqui na Terra. Então, nós tivemos alguns impérios que, no passado, governaram a humanidade. Nós tivemos o Egito, né, que a nação de Israel se formou ali e saiu do Egito. Depois do Egito, passou-se um bom tempo sem nenhum império, sem nenhum grande governo. Depois nós tivemos o surgimento da Assíria, um império muito violento, que conquistava com muita violência. A capital da Síria chamava Nínive, e eles tinham uma pirâmide de crânios. E quando eles iam nas suas estradas, suas caminhadas, quando eles voltavam colocando pessoas empaladas, isto é, eles enfiavam debaixo assim colocava a pessoa de ponta cabeça, enfiavam uma madeira que perfurava a pessoa e saía aqui na boca e pendurava essas pessoas ao longo do caminho. Então, se os inimigos atacados, de repente, não, agora vamos se organizar aqui, vamos juntar mais umas forças aqui, vamos atacar. No meio da estrada eles encontravam essas cenas. Então eles voltavam para casa, falaram, não, o negócio é perigoso, eles são muito violentos. Então os assírios tocaram terror na época em que existiram. Os assírios foram conquistados pela Babilônia. Babilônia, então, juntava tudo aquilo que era de liderança dos outros povos numa só cidade. Então, as outras nações ficavam sem poder de liderança, sem a mente pensante. Então, as outras nações se enfraqueciam, e Babilônia tinha tudo que era de mais rico e de mais precioso em matéria de cultura. Babilônia, nós tivemos o império, o cativeiro babilônico, que a nação de Judá foi para o cativeiro, e tivemos a história de Daniel, Ezequiel e Jeremias naquela época, mas esse império se tornou, por causa da beleza, da grandiosidade da cidade da Babilônia, eles, então, demonstraram um orgulho muito grande. Deus destruiu
da mesma forma com que eles cresceram, Deus esnobou e destruiu ele. O imperador principal da Babilônia, Nabucodonosor, ele quis se exaltar e Deus deu uma loucura nele que ele foi comer capim junto com os animais. E quando ele sara daquela situação, ele glorifica a Deus. Então, esses imperadores sempre tiveram, esses impérios sempre tiveram contato com a nação de Israel. E como a nação de Israel dizia que só o Deus da nação de Israel era o único Deus, era o único Deus verdadeiro, então havia uma intenção, um prazer desses impérios em destruir, aprisionar e eliminar a nação de Israel para provar que eles eram mais poderosos. E todos eles se deram mal nessa relação, nessa tentativa. Depois os medo-persas, então, por causa daquilo que os babilônios fizeram, os medo-persas conquistam a Babilônia e fazem com que as nações que estão presas na Babilônia voltem para suas casas e reconstruam, voltem para suas nações, suas terras, e reconstruam aquilo que tinha sido destruído. Era uma forma de ter os povos pagando imposto e sendo fiéis, não podendo ser mais reinados, essas nações que voltavam para casa. Então, se uma nação que tinha recebido esse benefício voltava e tentava se rebelar, então os medo-persas iam, então aí destruíam definitivamente. Depois os medo-persas, os gregos conquistaram, então os medo-persas, tornaram império. E Alexandre, um jovem de 30 anos, conquistou e expandiu o império até a Índia, de forma assim fantástica, muito rápida. E uma das formas com que ele colonizou todo o seu império foi enviar professores em todo lugar para que esses professores ensinassem o modo de pensar grego, a filosofia grega e a cultura e a literatura grega, tudo aquilo que era necessário ali para aprender. Então, os povos falavam as suas línguas maternas, mas também se comunicavam através do grego. Então, isso criou uma possibilidade muito grande de comércio, porque aonde você ia, você podia se comunicar no mínimo razoável para fazer negócio. E a forma de pensar, a ideologia, a filosofia grega, ela ajudou muito à expansão do Evangelho, porque o Evangelho tinha algumas coisas que usava as figuras de linguagem dos gregos. Não é que os gregos eram iguais o pensamento evangélico, mas a forma dele pensar, a razão com que eles entendiam as coisas foi muito usada pelo Evangelho para a expansão do Evangelho. E a língua do Novo Testamento foi usado o grego para escrever as cartas. Então foi uma contribuição muito grande esse império para o cristianismo. Depois os gregos foram conquistados pelos romanos. Os romanos eles eram muito militares, muito políticos. Eles conquistaram a Grécia politicamente, mas não conquistaram, não eliminaram a forma de pensar, a cultura que os gregos dominaram todo o império. Então você tinha o Império Romano, os latinos que falavam o latim, mas ainda a cultura que dominava todo o Império Romano era o grego. Então, quando Jesus Cristo vem, ele está relacionado aos romanos, mas, ao mesmo tempo, o pensamento era grego. Esses são os grandes impérios que governavam a grande história da humanidade. Depois surgiu grandes nações. Então, ao longo do tempo, as nações vão se tornando fortes, a Rússia, Estados Unidos, e chegando até os nossos dias. Que tipo de formas de governo nós temos mais ou menos na atualidade? Nós temos a monarquia, onde o país é governado por um rei. Nós temos parlamentarismo, onde que o parlamento é que governa e tem o primeiro-ministro. Nós temos o presidencialismo. Então, há 3 poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo, então, que é o presidencialismo. Nós temos sempre presidencialismo, que é um tipo de parlamentarismo com o presidencialismo, e nós temos as ditaduras militares, o regime militar. Essas são as formas atuais que governam o mundo, que os países são governados e têm essas formas de governo. Nós temos também a forma de Estado. O Estado unitário, isto é, a nação é uma só nação, só existe um líder, não existem outros líderes, e tem os sublíderes, né? Os subprefeitos, os governadores. Não governadores, mas pessoas que estão ali servindo a um líder só, que é o seu próprio governo. Ou federal, quando tem uma república, onde o país é dividido em províncias, em estados. Então, aí, cada estado tem a sua lei, mas se submete à união das repúblicas. É tipo Brasil, Estados Unidos, Japão, não sei se é assim, eu acho que é assim também.
de forma federal. E aí, então, para governar a forma de economia, de educação, das leis, nós temos as ideologias que são implantadas nesses países. Nós temos o conservadorismo, muitas vezes influenciado muito pela religião, principalmente o cristianismo, o islamismo, né? ou grupos de direita. Então, que querem conservar valores, tipo família, valores morais, valores éticos. Nós temos o liberalismo, que está mais ligado à questão econômica. Então, se você tem uma empresa, o Estado não vai interferir. Você vai só pagar o seu imposto, mas você vai seguir em frente. Você tem que cumprir as éticas, as leis exigidas do país. Mas o Estado não interfere. Você pode fazer o que você quer. E nós temos o socialismo, onde o governo, então, o Estado é que tem mais poder e voltado, então, à sociedade, mas é um assistencialismo. Então, todas as ações em prol do povo é concentrado através do Estado. Então, com isso, nós temos o anarquismo e o comunismo. Nada é seu. Tudo que você tem, então, é do Estado e o Estado vai gerenciar. Se você tem sobrando, o Estado vai tomar, então, para beneficiar outras pessoas. E nós temos a social-democracia, que é mais ou menos uma tentativa de juntar um pouco do conservadorismo, do liberalismo econômico e da democracia, do socialismo. Então, é uma forma ali de cambiar um pouquinho. Então, esses países democráticos de hoje em dia, eles balançam para esses lados. Um pouco para o socialismo, voltado um pouquinho para o comunismo, os progressivistas, um pouco mais para o conservadorismo. Então, hoje em dia, essa guerra entrou nas nossas casas. Nós estamos participando dessa guerra. E boa parte dessas guerras são através de mentiras, de uma propaganda enganosa, os chamados, hoje em dia, de fake news. Diante dessa bagunça, eu acho que nós estamos chegando a um momento de fastio, de sentir até nojo. Não sei se vocês estão sentindo isso. Porque teve um tempo que parecia que essas novidades, quando a gente começou a entender isso, nós criamos uma esperança. Puxa, estou entendendo, agora eu sei muitas vezes o que é esses partidos de esquerda, de centro, o de direita, agora estou entendendo as ideias do progressivismo, do conservadorismo, do fundamentalismo. Então você começa a entender um pouquinho, mas nesse acompanhar da forma de governo, das ideologias, chegou a um ponto em que você não está acreditando mais. Alguns anos atrás, então, quando surgiu uma proposta de governo, nós depositamos confiança num tipo diferente, num tipo novo de governo. E quando nós fomos verificar, quando saiu de ditaduras, de intervenções militares, principalmente, quando abriu-se agora o povo que vai governar, nós tivemos muitas decepções, principalmente com corrupção, com imoralidade, com engano. E aí a gente fica desesperançado. Nós estamos vivendo, na nossa sociedade hoje, uma desesperança muito grande. Mesmo que alguém surja assim como fidedigno, fiel à estrutura, o que eles chamam de mecanismo, o sistema, não deixa essa pessoa governar, porque está tudo tomado, está tudo impregnado. A política se alastrou de uma tal forma que é impossível alguém governar com justiça, com incorruptibilidade. Então nós perdemos a esperança. E não tem por onde escapar. Nós somos tomados por isso. Na Bíblia, nós encontramos desde o princípio Deus comunicando que, apesar do pecado ter entrado na sociedade, destruído e criado esse caos que nós vemos, Deus sempre prometeu, num determinado momento, que haveria um reinado de justiça. Que um dia Ele estabeleceria o seu reino. E esse reino não seria estabelecido através de eleição, de um plebiscito da humanidade. Não, esse reino será estabelecido por causa do direito que Deus tem como Criador de estabelecer o seu reino. Isso aí é um ato ainda de misericórdia para com o homem.
Porque após o pecado, Deus tem todo o direito de exterminar a humanidade. Mas Ele, por causa da sua longanimidade, por causa do seu amor, ainda quer construir, através da humanidade, um reino de justiça. Esse é o objetivo do Salmo 145. O Salmo 145, nós vamos descobrir qual é a maneira de Deus governar o seu reino. Quais as características do reino de Deus? O que nós vamos cheirar nesse reino? Hoje teve uma pessoa que foi na Gai Coen, mas a Aninha, eu não sei se todo ano ela vai lá em Nagai Coen, mas a Rosana já foi uma vez com você, com a Maria Cristina, e elas tiraram fotos de muitas flores. Não sei se é só na primavera que tem as flores, mas mesmo você olhando a foto, mesmo sendo foto, quando você olha, parece que você sente o cheiro daquele lugar. Você percebe que aquilo lá deve ter uma fragrância muito especial, muito gostosa, que faz bem, que traz prazer para você, que você tem até dificuldade de ir embora. Você quer curtir mais, quer pegar, dá vontade de arrancar, e não pode, eu acho, e levar para casa. A quantidade de rosas que tem lá, de várias cores, porque o ambiente ali é bonito. E o que nós vemos aqui que Davi falando é que o reino de Deus é um ambiente tão especial, mas tão fantástico, que renova essa esperança na humanidade de que um dia vai haver um reino para a humanidade, mas um reino bom demais para chuchu. Você conhece a expressão? É bom demais para chuchu. Não sei o que significa. Não sei nem o que significa. Mas é algo assim espetacular. Toda época de eleição, quando vem os cabos eleitorais, quando vem aqueles clipes, quando vem aqueles filmes e mostrando o que o cara fez, o que o cara não fez, o que o cara é, a gente olha para aquela, enfim, uma esperança. Mas hoje a sociedade já não está acreditando em mais ninguém. Porque foi uma sequência, não sei na Bolívia, no Peru, mas no Brasil, foi uma sequência de promessas, de expectativas que trouxeram frustrações e que hoje traz dentro do nosso coração um descrédito terrível. E a gente é abalado por isso. Não traz mais alegria, não traz mais esperança. Mesmo que alguém consiga assim ser o cara, o sistema, a estrutura não deixa. Isso é em tudo e qualquer país. E Davi então fala que existe um reino, que ele já existe, mas que ele vai ser concretizado num determinado momento de forma fatal, total. E aí a gente vai sentir a fragrância desse reino. E quando essa frase que fala qual é a maneira de Deus governar o seu reino, é isso que nós vamos ver no Salmo 45. Qual é a fragrância do reino? O que, quando nós, por estarmos vivendo o reino e quando nós entrarmos no reino, o que nós sentimos, o que nós vemos? E eu espero que você entenda o que Davi está comunicando para nós e renove a sua esperança de que esse dia vai chegar. Já estamos vivendo, mas ainda porque nós somos imperfeitos, porque nós somos corruptos, ainda esse reino ele é já, mas ainda não. Vamos lá? Deixa eu falar uma primeira coisa aqui. O hebraico tem 22 letras. Esse salmo, cada versículo começa com uma dessas letras do hebraico. Então, o primeiro versículo começa com a letra, entre aspas, A, B, C e D. Esse tipo de literatura, esse tipo de forma literária que é construída, outros salmos também, é chamado de acróstico. Então o primeiro versículo começa com A, o segundo com B, o terceiro com D. Essa é uma forma de você memorizar, ter facilidade para memorizar. Então o primeiro versículo, se você memorizou, ele começa com A,
O segundo vai começar com B. Então já B. Você emenda a palavra aí, já vem o versículo inteiro. Então é uma forma muito bom para memorizar. Uma outra questão do acróstico é que ele tem início e tem fim. Isto é, ele é perfeito, ele é completo. Então, quando Davi escreve esse salmo usando acróstico, nesse estilo literário, ele está querendo comunicar para nós que somente o governo humano que Deus vai reinar, o governo teocrático de Deus, ele é perfeito, ele é completo. E você vai saber do início ao fim. Isto é, ele é durável, ele não tem interrupção. Só que aqui tem um problema. Quantos versículos tem esse salmo? Não. O hebraico tem 22 letras, mas nas nossas Bíblias esse salmo tem 21. E aí, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Quando a gente chegar no versículo 3, a gente vai descobrir. Ok? Fica atento. Vamos ver em primeiro lugar o que Davi fala desse reino. Ele fala que nós cheiramos, a maneira de Deus governar esse reino é com uma grandeza imensurável, uma grandeza que não vai dar para medir. Não é fake news, não é propaganda eleitoral, não é nenhum. Davi não está sendo cabo eleitoral de Deus aqui. Ele simplesmente está reconhecendo, ele está enxergando aquilo que Deus é. Então o reino de Deus é de uma grandeza imensurável. Se nós estamos nele, nós pertencemos a esse reino. E olha o que ele fala: eu te exaltarei, meu Deus e Rei, louvarei teu nome para todo sempre. Todos os dias te louvarei, sim, louvarei teu nome para sempre. Grande é o Senhor e digno de muito louvor. É impossível medir a sua grandeza. Todo político, ele começa um pouco desconhecido, ele faz uma propaganda, mostra alguma coisa, depois ele vai se tornando grande e vai inaugurando algumas obras aqui para se tornar famoso, e já coloca a primeira coisa no escritório dele, já coloca lá a foto dele com a faixa presidencial, e aí ele manda fazer esse retrato e manda colocar em toda repartição pública para todo mundo saber que ele é o presidente. E eles lutam pela credibilidade. Davi fala: não, Deus é grande. Deus não luta pela sua credibilidade. Então, se Deus é grande e Ele montou um reino, esse reino é grande, é imensurável. E não somente isso, Davi fala que Deus tem um poder inigualável. Todo o poder de um governo depende da economia, depende do exército, depende dos ministros, depende dos governadores. E com isso ele tem os inimigos que vão lutar, que vão tentar acabar com essa liderança para tomarem posse politicamente na próxima eleição. Então é uma guerra. Agora Davi fala que o poder de Deus é inigualável. Ele fala que cada geração conte aos seus filhos sobre tuas obras e proclame teu poder. Nós, num dos salmos que estudamos, Davi fala para a gente trabalhar bem a nossa memória, a nossa cabeça. É só lembrarmos o que Deus fez na história e o que Deus fez na nossa vida. É inigualável. É um poder que não se compara. A encarnação de Jesus, Jesus viver como homem, ser oferecido em sacrifício e sofrer tudo aquilo que ele sofreu, ter morrido, ter sido sepultado e ressuscitado, não tem poder inigualável. Esse poder é maior do que a própria criação. O Deus que criou todo o universo é o dono desse reino que Davi está falando aqui. Então é um reino que não depende de alianças, não depende de acordo, não depende da economia. O Brasil estava indo muito bem, daqui a pouco vem a coronavírus, destruiu toda a economia, agora foi todo o dinheiro embora, todos os países estão pobres agora. Um pequeno vírus, invisível ao olho humano, destruiu tudo. Mas Deus, nem a morte
consegue destruir. E Ele é o dono desse reino. Que cada geração conte a seus filhos sobre tuas obras e proclame teu poder. Meditarei, eu pensarei, eu ficarei. A palavra que Davi usa aqui é aquilo que a vaca faz. Ela come, vai para um primeiro estômago, fica lá cogitando, é uma palavra, não me lembro agora, ruminando. Fica lá e volta para a boca, ela mastiga mais um pouco. Então Davi fala aqui, eu não vou só pensar uma hora, vou pensar na coisa. Não, eu vou pensar, engolir um pouquinho, depois avaliar de novo, engolir outro pouquinho. Então eu meditarei em teu majestoso e glorioso esplendor e em tuas maravilhas. Ao ler as escrituras de Gênesis e Apocalipse, você encontra o poder de Deus. O que Deus fez, como que Ele realizou, como que Ele planejou as coisas para que os seus decretos fossem cumpridos. E Davi fala no versículo 6, todos falarão de teus feitos notáveis, e eu anunciarei tua grandeza. Além da grandeza imensurável, Davi fala que o reino de Deus, ele tem um cheiro, e ele é verdadeiro, porque ele tem um poder inigualável. Nada se compara ao reino de Deus, àquilo que Deus é. Além de ser grandioso e poderoso, algumas vezes o poder sobre a cabeça. A pessoa se torna tão poderosa que, como consequência, acontece o quê? Maldade. A ideia, poder subiu a cabeça e a pessoa, ela acha que agora, por estar lá em cima, ela pode fazer mal a quem ela quer. O contrário do reino de Deus. Ele é grandioso, ele é poderoso, mas o reino de Deus cheira bondade. O perfume do reino de Deus é uma bondade infinita. Olha o versículo 7. Todos contarão a história de tua imensa bondade e cantarão de alegria sobre a sua retidão. Algumas vezes a bondade, no exercício da bondade existe a corrupção. Então alguém que consegue emprego numa determinada, ele é o indicador, é aquele que indica. Ele consegue um emprego para alguém, ele age com bondade com alguém, mas agindo com corrupção ou com propina. É o favorzinho, é o toma lá e dá cá. Então pessoas são beneficiadas de forma bondosa, mas através do retorno, do benefício que essa pessoa exerce. Agora, Deus exerce bondade com retidão, com justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo. O poder, muitas vezes, quando é exercido, quando alguém faz o mal, imediatamente vem a punição. Você não sabe com quem você fez isso. Você não sabe com quem você está falando, porque a pessoa já está lá em cima. Então ela tem poder para punir. Mas o Senhor não. Ele é misericordioso e compassivo. Ele é lento para se irar e cheio de amor. A palavra amor aqui não é esse amor bonachão. A ideia aqui é amor leal. São pactos leais. É a fidelidade em ação. O Senhor é bom para todos. Ele derrama a sua misericórdia sobre toda a sua criação. Ele é glorioso infinitamente, ele é poderoso de forma inigualável e com toda essa grandeza, ele é bondoso. Todas as tuas obras te darão graças, ó Senhor, e teus fiéis te louvarão. Isso é a verdadeira grandeza. Esse é o perfume do reino de Deus. As pessoas que são grandes, são importantes, ocupam cargos, são aqueles que servem. É assim que Jesus falou com os seus discípulos. O primeiro será o último. Vocês servirão. E os próprios discípulos sempre se colocaram numa posição de serem escravos, de serem servos de Jesus Cristo. E louvavam a Deus por aquela condição. E Jesus fala, foste fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei. Porque quando for colocado sobre o muito,
o muito, vai servir da mesma forma que serviu. Esse é o perfume do reino de Deus, essa bondade infinita, a ponto de olhar para os seus inimigos, para o homem rebelde, e oferecer o seu próprio filho para morrer como sacrifício, para libertar o homem daquela condenação dele mesmo, de Deus mesmo. Essa é a bondade de Deus. Moisés, quando estava conhecendo a Deus, assim de forma um pouquinho mais íntima, no deserto, na sarça ardente, um dia ele queria perguntar o nome de Deus, e para lá queria descobrir, queria tentar ver, né? E ele falou: Deus, eu quero ver sua face. Aí Deus chega para Moisés: olha, Moisés, eu vou passar diante de você a minha bondade, a minha glória. Moisés pediu: eu quero ver tua face, eu quero ver tua glória. Deus fala: eu vou passar diante de você a minha glória, que é a minha bondade. A glória de Deus está em que Ele enviou o seu Filho para viver a nossa miséria, ser morto, ser crucificado e ressuscitado para a nossa salvação. Ali está a glória de Deus. Quando Jesus estava sendo surrado, vertendo sangue, pregado, como isso? Como um Deus tão majestoso, tão poderoso, pode suportar aquilo? Por isso mesmo, porque Ele é grandioso e poderoso, que Ele consegue. Quem não é grandioso, quem supõe ser grandioso, quem supõe ser poderoso, não consegue suportar isso. Por isso que a maior demonstração da glória de Deus é o que Jesus Cristo passou. O Senhor derrama misericórdia sobre toda a sua criação. Todas as tuas obras te darão graças, ó Senhor. E teus crentes, aqueles que creem no Senhor, aqueles que são fiéis, que têm as mesmas, que entendem que o Senhor é real, é vivo, é verdadeiro, te louvarão. Esse é o resultado. É por isso que nós cantamos, parte do nosso culto aqui é cantar. É demonstrar que estamos alegres com aquilo que Deus está fazendo e já fez na nossa vida e está fazendo. Chegou a parte que eu tinha prometido para vocês. O Brasil já tem 2 impeachments, né? Collor e Dilma. Tem mais alguém? Não, só foi os 2 até agora. Estão falando que talvez vai ter um 3 agora, né? Um terceiro aí. Será que o Bolsonaro aguenta ou não? Mas no reino de Israel, Saul, Davi e Salomão, cada um reinou 40 anos. O reino de Saul foi de um jeito terrível. O reino de Davi foi bom, mas foi um reino de guerra. O reino de Salomão atingiu um auge assim fantástico, onde tinha o templo, tinha a economia era fantástica, a riqueza era fantástica, até que os reis de outras nações, tipo a rainha Sabá, chegou lá, trouxe presentes para Salomão, e ela falou: Salomão, eu desisto, eu não quero mais ser rainha não, eu quero trabalhar com um empregado, o seu reino é tão bom, é maravilhoso o seu reino, porque Salomão, na terra aqui, atingiu esse ápice daquilo que Deus queria. 12 tribos unidos, um povo unido, uma só economia, um só rei, e Deus reinando no meio do povo, com sabedoria. Então, as outras nações olhavam para Israel e falavam: que fantástico que eles são, que lei perfeita, que regimentos internos perfeitos que regulam a sociedade. Tinha até no palácio uma casa da moeda, casa de recursos lá, aonde quando pessoas passavam por necessidades, o responsável pela chave do tesouro, a casa do tesouro, ele abria isso e ele, em nome do rei, então atendia as pessoas. Então era um reino próspero. Agora Salomão, depois que atingiu esse auge, começou a fazer aliança com os outros reinos, com os outros reis, casou-se com as filhas desses reis, teve que pagar muito caro para sustentar as filhas e as sogras, né, os spas para cuidar dessas mulheres, e aí ele teve que cobrar mais impostos. Então aquilo que era um reino maravilhoso, aquilo que todo mundo sonhou, de repente ninguém aguentava mais. Trabalhava só para pagar imposto, para ver o palácio, as festas do palácio.
Nenhum reino até hoje demonstrou ser estável, durável. E uma das coisas que a gente encontra no reino de Deus é a estabilidade. E quando promete que Jesus vai reinar com cetro de ferro, quando eu a primeira vez vi essa expressão que Jesus vai ser o rei, que Deus vai colocar sobre o reino, que vai governar o reino de Deus aqui na terra com cetro de ferro, eu pensei em algo, pancadaria. Mas a ideia aqui é que não quebra, é durável, é estável, não sofre abalo. E olha o que Davi fala dessa estabilidade do reino, essa estabilidade eterna. Falarão da tua glória e do teu reino e proclamarão o teu poder. Anunciarão teus feitos poderosos e a majestade e glória do teu reino. Isto é, as obras farão isso. As obras de Deus farão isso. Pois o teu reino é reino para sempre. Tu governas por todas as gerações. Se tem um rei, um reino que a gente pode depositar confiança e investir nesse reino, é o reino de Deus. Porque ele é estável, ele é durável. No final do versículo 13 está o seguinte: o Senhor sempre cumpre suas promessas, é bondoso em tudo que faz. É interessante, não é isso que é o problema nosso com os políticos? Antes da eleição, promessa. Depois, não era bem assim que eu falei. Aí tem um N. Esse N é que no hebraico nós temos só um versículo. O versículo 13, ele é essas 4 linhas aqui. Mas alguém na divisão de versículos pegou o versículo que começava com a letra N e emendou com o versículo 13. Por isso que reduziu então o versículo e nós temos 21 versículos. Então isso daqui seria o 14º versículo e jogaria os versículos posteriores. Porque a palavra que começa aqui em hebraico é fiel. Fiel é o Senhor. E cumpre todas as suas promessas. Piedoso, amoroso em tudo que ele faz. Eu não sei se foi de propósito ou foi acidental. Mas ao fazer isso, criou em nós esse negócio. Por quê? O que aconteceu? Onde está a letra N? E a letra N na palavra em hebraico, que começa com a palavra fiel. Fiel é o Senhor. Esse é o cerne do reino de Deus. A essência do reino de Deus, além dele ser grandioso, poderoso, bondoso, a essência do reino de Deus é que Deus é fiel. Ele cumpre todas as suas promessas. E ele é bondoso em tudo aquilo que ele faz. Essa é a essência. É por isso que vale a pena, se você quer ter esperança num governo, num sistema que organize a sociedade, confia no reino de Deus. Espere no reino de Deus. Invista no reino de Deus. Porque o cerne, a razão do reino de Deus ser grandioso, ser poderoso, ser bondoso, é que Deus é fiel a si mesmo. Nós usamos a expressão, Deus é fiel a mim. É verdade. Mas o mais importante é que Deus é fiel a Ele mesmo. Ele não falha com a sua palavra. Quando Ele falou lá para Adão, da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente, Ele prometeu, Jesus veio. Todas as promessas que Ele fez para Abraão, da tua descendência nascerá um, e dele farei uma grande nação, Ele cumpriu em Jesus. Quando Ele prometeu para Davi várias coisas sobre Jesus, quando Ele prometeu para Isaías, tudo se cumpriu. Quando Ele falou, uma virgem conceberá, e a virgem concebeu. Então, se Deus fala algumas coisas sobre o reino dele, que Ele vai implantar um reino, e esse reino é grandioso, bondoso, poderoso, estável, creia. Mesmo que você tenha perdido toda a esperança na humanidade, de que não adianta mais, que é impossível,
E no futuro vai se levantar alguém que vai enganar a humanidade. E vai levar a humanidade, ele vai demonstrar poder e sabedoria que parecerá ser Deus. Ele vai enganar de um tal jeito que a humanidade vai se revoltar contra Deus e contra a própria nação de Israel, que é o último resquício da lembrança de que Deus existe. É o anticristo, o falso profeta, a besta, a trindade satânica vai tentar estabelecer um reino sobre a terra. E vocês sabem que Jesus Cristo vai destruir o anticristo com a palavra da sua boca, sem usar nenhum esforço. Tal grande é o seu poder. Além de estabilidade eterna que não acaba, será para sempre, nós temos uma outra característica do reino de Deus, que é algo que a gente se frustra muito. É um reino com justiça social. Versículo 14. O Senhor ajuda os que caíram e levanta os que estão encurvados sobre o peso de suas cargas. Quantas pessoas vivem etapas, vidas, tempo de vida precioso durante o domínio de um reino, de um governo, e desperdiçam aqueles anos preciosos por causa do domínio, da maldade desses reinos, por causa da injustiça social. O Senhor ajuda os que caíram e levanta os que estão encurvados sobre o peso de suas cargas. Os olhos de todos estão voltados para ti com esperança. Tu lhes provês o alimento conforme necessitam. Quando abres tua mão, satisfazes o anseio de todos os seres viventes. Já pensou um reino assim? Não é o que nós queremos. O Senhor é justo em tudo que faz e cheio de bondade. O último versículo que termina esse bloco, as últimas frases é: o Senhor é justo em tudo que faz e cheio de bondade. Essa justiça, ela elimina o paternalismo. Alguns governos, eles fazem o bem. Eles dão Bolsa Família. Eles dão Bolsa Prato Feito. Eles dão Bolsa Transporte, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Para quê? Para ter essas pessoas presas ao seu domínio. Tudo que Deus faz é com justiça e visando o bem eterno das pessoas. Muitas vezes Ele dá algo aqui, mas para levar a pessoa a produzir por si própria. E Deus evita o paternalismo. Mas Ele socorre, Ele ajuda, mas Ele constrói. Deus levanta, o texto começa: o Senhor ajuda os que caíram e levanta os que estão encurvados sobre os pesos da sua carga. Deus não fica lá dando comida para manter a pessoa naquele estado, para poder dominar a pessoa e a pessoa depender de forma escravizada de Deus. Deus quer que a pessoa construa por si própria. Esse é o reino de Deus. Essa justiça social que nós ansiamos não é uma... tem a meritocracia. Deus não, o Novo Testamento mostrava ali na igreja que cada um podia ter o que queria, mas eles amavam, eles contribuíam, mas não eram obrigados a contribuir. Era algo que vinha do coração. E quando Ananias e Safira quiseram ganhar glória pela contribuição, por tentar enganar, dizendo que o Espírito Santo tinha motivado eles a fazer aquilo, eles pagaram com a própria vida. Porque o reino de Deus é justiça social, mas ele é cheio de bondade e é justo. É reto, não tem mal intenção naquilo que Deus faz. Uma outra coisa que nós procuramos nos nossos dias, e sempre os debates políticos, são justiça social, estabilidade do governo, né, com os ministros, como que vai ser, e segurança. Nunca se falou tanto em segurança como nos nossos dias. Eu me lembro quando eu tinha 9, 10 anos, eu estava morando em Botucatu, eu tinha uma tia que morava em São Paulo. Meu pai me colocou no trem, 6 horas de trem, minha tia me pegou na estação de trem ali da Praça Tiradentes, na praça, a Estação da Luz. Minha tia me pegou lá, fiquei na casa dela, todo dia eu saía pela rua, andar, ia para lá e para cá sozinho, criança de 9, 10 anos. Você imagina isso? E já era perigoso.
Um dos jornais que mais se vendia na época era Notícias Populares. Lembra, Elcio? Você pegava o jornal, você torcia, saía sangue. Então tinha crime. Tinha crimes. Mas você ainda conseguia. Hoje, eu morei, eu Claudiano, morando 25 anos no condomínio Palavra da Vida. Os meus filhos curtiam, eles chegavam da escola, almoçavam, faziam a lição e saíam, iam para o meio do mato, a gente não sabia onde eles estavam. A gente combinou com eles que quando a luz do poste acendia, eles tinham que voltar para casa. Era o único jeito. Hoje não pode mais. No mesmo condomínio. Hoje as casas já estão construindo muros. A maior parte das casas naquela época não tinha muros. Então nós ansiamos por essa questão da segurança. A segurança, nós apelamos por isso. Então nós queremos segurança. Então a polícia, aumenta a polícia. Mas daqui a pouco a gente tem medo até da polícia. Não é isso que. Não sei como que é na Bolívia, no Peru. O Brasil está vivendo uma crise lá que se você vê polícia tem que sair correndo. Se você sai correndo, você é almejado. Almejado não, alvejado. E alvejar é tornar branca a pessoa. Alvejar, né, também. Não sei por que essa palavra. É complicado. Em vários países assim ditatoriais, a segurança, a polícia é um terror para a população. No caso aqui do Reino de Deus é diferente. O Senhor está perto do que os invocam. Quando você tem a necessidade, Deus está ali, lá no seu quarto. Você tem acesso a Ele, acesso ao Rei, ao Imperador, ao Dono do Universo. Ele pode te ouvir. E nesses reinos, nesses governos, você não consegue acesso à segurança. Sim, de todos que o invocam sem cera. Para a sinceridade, já expliquei para vocês. Alguns países começaram a construir móveis e a madeira ficava por muito tempo secando. Então, quando a madeira estava firme, sequinha, eles trabalhavam a madeira e construíam esses móveis. E os móveis começaram a vender demais. E aí, então, a madeira não tinha tempo para secar. Então, eles faziam móveis, deixavam ali para vender, daqui a pouco o móvel dava uma rachadinha. O que eles faziam? Passavam cera. E aí a pessoa levava para casa, de repente vinha o calor, alguma coisa, a cera começava a derreter. Não é um móvel com madeira envelhecida. Então, outras fábricas honestas, que tinham madeira assim, que faziam o envelhecimento da madeira, eles começaram a publicar, olha, aqui o móvel é sem cera. Então você até passava alguma coisa quente para ver se ia derreter ou não. Fazia prova daquilo. Então essa palavra vem aqui. É sinceridade. Isto é, aqueles que invocam a Deus com sinceridade, não com fingimento, não com barganha, não com ritualismo. É aquele que tem sinceridade no coração. Não tem nenhuma cera encobrindo, dando lustre ali naquele pedido, naquela conversa com Deus. Não é aquele, ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jesus fala que aquele que bate no peito e fala, né? Ó, muito obrigado que eu não sou igual a esse. Aí, e tem um cara, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus fala, quem foi ouvido? Aquele que está reconhecendo quem ele é, ou aquele que está tentando promover Deus e falando a respeito de si? É aquele com sinceridade. Então, Deus, ele está perto de todos aqueles que invocam, mas aqueles que invocam com sinceridade, aqueles que têm uma intimidade, aquele que é puro de coração, puro de intenção. Ele concede os desejos do que o teme. Espera aí. Eu gostei desse reino agora. Agostinho de Hipona, um dos teólogos bem antigos, ele era católico romano, depois ele se converteu realmente. Ele falou assim, ame a Deus de todo o seu coração e faça o que você quiser. É verdade isso? É. Porque se você amar a Deus de todo o teu coração, Ele vai transformar os seus desejos. E tudo aquilo que você desejar será de acordo com o que Deus quer. Então você vai fazer tudo aquilo que você quer. É aquilo que Jesus falou. Se me amares e pedires em meu nome, Deus
vai atender tudo aquilo que você quiser. Esse pedir em nome de Jesus é entender quem Jesus Cristo é, de onde ele veio, por que ele está aqui, qual é a obra dele, qual o propósito dele, qual a missão dele, por que eu existo, quem eu sou. Então, quando eu entendo e peço em nome de Jesus, Deus me atende. Por quê? Eu vou pedir alinhado aos propósitos e à vontade de Deus. Tiago, ele fala, olha, vocês pedem e não recebem. Vocês pedem mal, porque vocês pedem para atender os seus desejos carnais, porque não pedem de acordo com o temor do Senhor. Quando eu temo a Deus, quando eu me interesso pelo reino de Deus, quando eu amo o reino de Deus, quando eu quero que o reino de Deus seja estabelecido aqui, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, para favorecer o reino de Deus, Deus me atende. Então, Ele concede os desejos do que ouve. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te, isto é, quando eu me encaixo no coração de Deus, quando eu entendo o coração de Deus, quando eu amo a Deus, eu quero que os desejos, os decretos de Deus se cumpram, Deus vai satisfazer esses desejos. É porque Ele vai estar me usando. E algumas vezes é Deus que faz com que o meu coração mude e goste dessas coisas. E eu vá até dele e peça. Ele concede os desejos dos que o temem, ouve em seus clamores e o livra. O Senhor protege todos que o amam. Ele não protege todos. Ele protege todos que o amam. Aqueles que o amam e reconhecem que ele odeia o ímpio. Reconhecem que ele odeia o mal. Agora, quando eu aprovo o mal, quando eu defendo o mal, eu estou amando a Deus? É perigoso. Esses dias nós tivemos uma situação no Brasil em que muitos cristãos estão valorizando o ímpio, o mal, em nome de um suposto amor. Veja que o Senhor protege todos que o amam, mas destrói os perversos. Eu tenho que saber em que lado eu estou. Se eu amo a integridade e a justiça de Deus, ou se eu amo o iníquo, a maldade, o mal. Louvarei ao Senhor, e que todos na terra louvem seu santo nome, para todo sempre. Eu tenho segurança nesse reino, se eu estiver do lado de Deus. Se eu praticar a perversidade, Deus estará contra mim. O livro de Naum é um livro escrito 120 anos depois de Jonas. Jonas pregou para a Síria, para Nínive, capital da Síria. E eles se arrependeram, foram salvos. Passou 120 anos, eles estavam zombando de Deus. A Síria, Nínive, estavam zombando de Deus. Houve um profeta e falou, a gente caiu naquela história, o povo daquela época caiu naquela história, se arrependeram, se vestiram de saco, e aí não veio destruição nenhuma. Era tudo mentira, era um fake news. Eu quero ver agora essa nação sobreviver a nós. E Naum então se levanta. E a palavra, a tese de Naum é: se Deus é por nós, completem, quem será contra nós? Se Deus é por nós, segurança amorosa aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas para o perverso, se Deus é contra nós, quem será por nós? Não fala isso. Para aquele que teme ao Senhor, tem segurança amorosa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas para o perverso, se Deus é contra nós, quem poderá nos salvar? O que nós vimos sobre a fragrância do reino de Deus, a maneira de Deus governar o seu reino? Nós vemos que o reino de Deus tem uma grandeza imensurável, um poder inigualável, uma bondade infinita que não acaba, uma estabilidade eterna, uma justiça social e uma segurança amorosa.
uma das coisas mais sérias dos evangelhos, das epístolas do Novo Testamento, é que eles falam que Jesus é suficiente para nos salvar. Você não precisa de mais nada. E, além de suficiente, Ele é gracioso para permanecer você salvo. Pois Ele depositou em você o selo do Espírito Santo que garante a sua salvação. Agora, surgem muitas dúvidas na nossa cabeça. Mas e aquela pessoa que cantava, que fazia isso, que pregava, que era pastor, missionário, e olha, ele fez isso? Duas possibilidades. Caiu por causa da soberba, mas se for salvo vai voltar, vai atender o pecado, Deus está disciplinando ele e vai voltar. Ou caiu porque nunca foi salvo. Então a segurança amorosa nós temos só em Deus. Primeiro, de que somos salvos e que Deus preserva a nossa salvação. Se depender de mim, eu nunca seria salvo. Se depender de mim, eu nunca conseguiria chegar à presença de Deus salvo. Por isso que pela graça nós somos salvos, pela graça nós somos preservados, salvos. Pela graça nós seremos glorificados. Pergunta que fica então é quem entra nesse reino? Porque esse reino precisa de pessoas. Deus reina sobre pessoas. Então quem entra nesse reino? Desde que Mateus, versículo 25, 34, olha o que Jesus fala. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, que foram agraciados por meu Pai. Recebam como herança, isso de forma gratuita, o reino que lhes preparou desde a criação do mundo. Esse reino do qual Davi está falando, que Deus vai reinar sobre um povo que o ama e que o teme, foi preparado por Deus desde a criação do mundo. E Ele está construindo esse reino, com suas promessas, enviando Jesus, morrendo, ressuscitando e glorificando Jesus, tornando Ele como Rei e com um nome sobre todos os nomes. E agora Ele está formando um grupo de pessoas regeneradas, que no futuro vão ser transformadas, vão ser glorificadas, ou se morrerem na presença, na volta de Jesus Cristo, para viverem o reino aqui. Então quem entra nesse reino? Não todos, mas aqueles que foram abençoados e agraciados por Deus, aqueles que creram. Não está aqui no texto, mas a Bíblia está cheia disso. Aqueles que creem em Jesus e, crendo em Jesus, nascem de novo, são regenerados, são justificados, são selados pelo Espírito Santo, são reconciliados com Deus e ainda continuam vivendo, começam a viver o reino aqui na terra, aguardando o reino que virá. E aí a pergunta fica: o reino de Deus já está entre nós. Jesus Cristo falou: o reino de Deus já está entre vocês. Porque nós fazemos parte desse grupo de cidadãos do reino de Deus. Nós começamos a cheirar a maneira de Deus governar o mundo. Nós começamos a mostrar o quanto Deus é glorioso, o quanto Deus é poderoso, que a justiça social de Deus está além da justiça social dos homens, que o reino de Deus é estável. A igreja vive isso de uma proporção ainda defeituosa, mas nós começamos a viver esse perfume do reino que vai acontecer lá no futuro. Então por isso que Jesus falou: o reino já existe, Jesus Cristo é nosso rei. Ele já é nosso rei, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Deus. O reino já existe, já pertencemos a esse reino, mas ainda não. Veja o que ele fala aqui na oração que ele ensinou para nós. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí ele termina essa oração dizendo o seguinte: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós já estamos no reino, mas Jesus Cristo nos ensinou a nós orarmos para que o reino venha. Isto é,
aquelas maneiras de Deus governar com grandiosidade, com poder, com justiça social, com bondade infinita, com segurança social, com durabilidade, com estabilidade. Esses atributos, nós temos que pedir, venha o teu reino e faça com que a gente viva isso, que a gente seja isso, que a gente seja administradores dessa maneira de Deus governar o seu reino. Isso é vida de igreja. Isso é vida de igreja. Pessoas que são regeneradas já vivem desse jeito. Justiça social entre a gente, fidelidade entre a gente, bondade entre a gente, poder entre a gente, manifestação do poder de Deus entre nós. Então, venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino. Então, para que esses atributos de Deus sejam vividos por nós, e ao mesmo tempo nós estamos ansiando para o reino dele vir. Ah, mas lá na Bolívia, lá no Peru, tem um candidato legal. Beleza, torça, apoie. Se tiver dentro da melhor perspectiva, apoie. Mas anseie, clame. Aquela ideia de que, como a corça anseia pela água, isso ela fica salivando, querendo beber água. Então, dessa mesma forma, nós devemos ansiar pelo reino de Deus. O perigo que muitas vezes o estilo de vida que nós vivemos, se o reino de Deus vier, vai atrapalhar tudo. Vai atrapalhar a nossa vida. Terminando, diante daquilo que Davi nos ensinou, eu preciso de mais razões. Sempre a gente precisa de uma razão. Quando a gente dá uma ordem para os filhos, por quê? Qual a razão? A gente sempre está tentando passar para empregados, para alguma pessoa, quando faz isso para mim, mas por quê? Porque as pessoas precisam de razões, elas querem ter razões para serem motivadas a obedecer. E aí a pergunta é, eu preciso de mais razões para adorar esse rei magnífico? O que preciso? Eu preciso de mais razões para me curvar e servir a esse rei esplendoroso? Eu preciso de mais razões para confiar plenamente no rei justo e amoroso? Eu preciso de mais razões para viver o reino aqui e agora? O que será? Será que eu preciso de um pontapé no traseiro para começar a fazer essas coisas? Não, eu não preciso nem disso. Essa grandiosidade de Deus, Paulo fala, ela me constrange. O amor de Deus, o reino de Deus me constrange. O que é uma pessoa constrangida? O que é? Já viu essa palavra? Tem em espanhol? Constrangida. Envergonhada. Você fica assim, sem uma outra opção. Está tão constrangida. Alguém fez um bem tão grande para você que agora você ficou, eu não mereço, e agora o que eu faço? Tem hora que a gente muitas vezes a gente acaba não gostando do que algumas pessoas fazem com a gente, porque nos constrange. É tanta bondade, é tanto amor, é tanto carinho, tanto favor que você não merecia, você não fez nada por merecer, que você fica sem opção, e agora nunca vou conseguir pagar, retornar, fazer alguma coisa para... você fica numa situação constrangida por causa de tanta bondade. O reino de Deus nos constrange. Nós pertencemos a Ele já. E o que Davi fala é, a única coisa que tem que fazer é louvarmos a Deus por aquilo que Ele é. Amém?